Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve meditação encontra-se hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 11, a partir do verso 33, diz assim: Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, e onde essa luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tome cuidado para que essa luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como uma lamparina o estivesse iluminando. Glória a Deus, irmãos. O Senhor Jesus está aqui numa questão mostrando como o inimigo trabalha nossas vidas. O capítulo 11 de Lucas e 12 mostra claramente isso, a questão dos fariseus e o fermento e tudo isso, e aqui ele vem falando, ensinando para os discípulos sobre a questão do olhar. E nós sabemos que a nossa fé, ela é uma visão espiritual. Hebreus 11:1 diz que a fé é tão somente o firme fundamento das coisas que se esperam, porém não vemos. Ainda não vemos, ou seja, uma visão de futuro. Nós esperamos que elas aconteçam, coisas boas, são as promessas do Senhor sobre a nossa vida. E o Senhor traz justamente uma exortação, ou seja, um despertamento para que nós venhamos a olhar com fé através dessa passagem. E eu, logicamente, quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Começa falando, não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Irmãos, a lâmpada, as lamparinas, elas remetem justamente ao Senhor Jesus, a palavra de Deus em si, num contexto geral. O Senhor Jesus, naquela cura do cego, em João 9,5, ele fala, eu sou a luz do mundo. Ou seja, eu sou o que ilumina tudo, eu sou a luz do mundo. Quando ali no começo da criação, que o Senhor dá o haja luz, logicamente, antes de criar o homem, antes de criar tudo, ele criou a luz, porque já havia trevas, já havia Satanás caído, desceu do céu. Em Lucas 11, se eu não me engano, no versículo 19, o próprio Senhor Jesus fala, eu vi Satanás caindo do céu, descendo como um relâmpago. Naquele momento que os teólogos afirmam que começou a haver o caos na terra. A palavra fala que a terra estava sem forma e vazia, e que Deus veio e deu a solução para o problema por meio da confissão da palavra haja luz. Ele não decretou ali, não colocou, não evidenciou o problema, ele só decretou a solução, haja luz. E a luz é a solução para nossos problemas, para todos os problemas. E ele fala, não faz sentido acender uma lâmpada. Em Lucas 15, quando se perde a dracma perdida, conta-se a história da mulher que se perde a dracma perdida, antes de varrer a casa, ou seja, de fazer a limpeza, a primeira coisa que ela faz é acender a lamparina. E as lamparinas, elas ficavam acesas no canto da parede, no lugar mais alto. Por quê? Para que pudesse se iluminar tudo. E essa é uma clara referência. E ele fala, olha, pois não faz, ele fala assim, não faz sentido acender a lâmpada, ou seja, não faz sentido aceitar o Senhor Jesus e escondê-lo ou colocá-lo num cesto. Por quê? Porque ele vai iluminar. Ele quer iluminar todas as áreas. Ele fala, pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde a sua luz é vista por todos que entram na casa. A intenção de Jesus é se mostrar através da minha e da sua vida para todos. E ele colocar num lugar alto, fala de um lugar mais alto, ou seja, no nosso coração e na nossa mente. O nosso coração e a nossa mente. E essa visão espiritual, ela tem que ser despertada em nós, irmãos, para que nós possamos ver as coisas claramente. Em Salmo 119, versículo 18, diz assim, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas das tuas leis. Muitas vezes olhamos para as leis de Deus, olhamos para as coisas como num todo,
num sentido de que elas são ruins e trará bastante prejuízo para nós. Mas a verdade é que elas são maravilhosas e elas que têm o poder de nos colocar no caminho certo. Essa visão, essa de colocar os olhos para que nós possamos ver a lei dele, fala justamente de ter uma visão espiritual, irmãos. E essa visão espiritual é conseguir enxergar além das circunstâncias que nos rodeiam. O mundo, ele jaz no maligno, como diz em 1 João 1,19, ou seja, ele está fundamentado no maligno. E nós, muitas vezes, nos atentamos àquilo que nós vemos. E Paulo fala, aquilo que nós vemos é temporário, mas o que nós não vemos é eterno. E ele continua falando que é justamente pelo olhar, pelos olhos que nós temos a capacidade de enxergar. Irmãos, logicamente, é visão espiritual e cegueira espiritual. Olha, em Isaías 59, versículo 10, fala, como o cego, caminhamos apalpando, ou seja, tateando o muro, tateamos como quem não tem olhos, ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite, entre os fortes somos os mortos. A falta de visão, ela traz morte ao nosso coração, ela traz justamente aquilo que nós podemos conseguir do Senhor Jesus, que é a santificação e a libertação, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, irmãos, abrir os olhos significa abrir as portas da percepção, da mente e do coração. Quando Jesus ele cura aquele cego no capítulo 9, claramente ele mostra para nós o seguinte, irmãos. Ele mostra que há dois tipos de cego. No versículo, eu quero ler para vocês, no versículo 40, no versículo 33, aquele homem, ele claramente enxergou Jesus. João 9:33, ele fala, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Por quê? Porque ele era um cego de nascença. Ele era considerado cego por causa dos seus pecados, mas a palavra fala que não tem nada a ver por causa dos pecados nem do pai dele. Nem sempre a nossa visão, a nossa falta de visão, nós não podemos. Logicamente, em oração, nós entraremos em contato com o Senhor e faremos. Mas os fariseus que viam, eles claramente estavam cegos espiritualmente. No versículo 40, eles falam para Jesus, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Vocês percebem que a cegueira está alinhada totalmente à confissão de pecados e justamente aos pecados que nós cometemos ao longo da vida? A intenção de Satanás é que nós permanecemos no escuro. O Senhor Jesus fala, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. A intenção de Satanás é manter os nossos olhos fechados, os olhos da fé, para que nós não venhamos a enxergar a Deus, para que nós não venhamos a purificar o nosso coração. Tudo começa, meus irmãos, na origem, no jardim do Éden. Olha, Gênesis 1:27 diz assim, assim Deus criou os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, e o homem e a mulher os criou. Deus queria que nós nos víssemos como imagem e semelhança do nosso Criador. Ele criou o homem e a mulher junto. Ele criou para que nós fôssemos férteis e para que nós multiplicássemos. A ideia de Deus sempre foi prosperidade, irmão. Nós nascemos para dar certo. Eu quero te dizer, meu irmão, você nasceu para dar certo. Minha irmã, você nasceu para dar certo. E o sexo, ele era uma ferramenta, ou seja, algo de Deus. A sexualidade humana, ela veio justamente para quê? Para que nós multiplicássemos. Isso, logicamente, antes do pecado. Olha o que ele fala no versículo 28. Então Deus os abençoou. Deus decretou bênção sobre os seres humanos e disse, sejam férteis e multipliquem, encham e governem a terra. Era para nós exercermos governo sobre tudo. Ele fala, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais da terra. E aí no versículo 29, olha o que Deus fala. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e suas árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento.
todo recurso, toda provisão já estava disponível ao homem. E naquele momento ali, o homem ainda era um ser espiritual. Naquele momento ainda não tinha a carne. Por isso que nós falamos que o problema é a nossa carne. Olha, e no versículo, agora no capítulo 2, no versículo justamente 27, no versículo 7, irmãos. No versículo 7. Aí fala, vem a criação do homem. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ali ele formou o homem já existia e já falava com Deus, via Deus face a face, de forma espiritual. O homem é espírito como Deus. E o grande questão foi quando a mulher pecou. Primeiramente, ela cobiçou através da vista aquela fruta que estava no meio do jardim. Vocês percebem que estava no meio do jardim? Ela teria que passar por todas as outras árvores e ver tudo aquilo que ela poderia desfrutar, mas o desejo para o proibido parece que já estava, né, dentro do nosso coração. E é impressionante isso, porque às vezes nós não percebemos essa situação, sabe? Não percebemos o pecado, o quanto o nosso olhar mal pode fazer mal para nós, o quanto ele pode trazer de morte para o nosso coração, sabe? É algo que nós devemos, irmãos, justamente procurar, porque é uma atividade de fé, uma confissão do amor leal de Deus, e eu vou chegar lá. Olha, quando Paulo vai falar aos Coríntios, ele fala justamente ali da questão dos fariseus. Ele fala assim, ó, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, ele fala assim, ó, na verdade a mente deles se fecharam, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado porque é somente em Cristo que ele é removido. Quando Cristo morreu, o véu foi rasgado do templo, era o que nos dava acesso. Por quê? Porque o pecado entrou. Quando o pecado entrou, olha o que acontece. Eles comem e eles fogem. Aí a palavra fala em Gênesis capítulo 3, versículo 8, fala assim, ó, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim. Já não viram mais. Começaram somente a ouvir e se esconderam dele. E essa é a tendência natural do pecado, meus irmãos. A palavra fala e ela dá a entender que o pecado e os nossos olhos maus, eles nos colocam à margem da presença de Deus, e por isso somos chamados de marginalizados. Ou seja, nós nos escondemos. Por quê? Olha, fala por que eles se esconderam. Então o Senhor chamou o homem e perguntou, onde você está? E eu quero te perguntar, meu irmão, onde você está nesse momento? Onde você se vê? Onde você tem enxergado a sua realidade? Ele fala, ouvi que estava andando pelo jardim e me escondi. Por quê? Tive medo, pois estava nu. E aí o Senhor Deus lhe pergunta, quem lhe disse que você estava nu? Ele começou a se olhar, a sua visão se tornou, começou a olhar as circunstâncias que o rodeavam naquele momento. Depois que o pecado entrou, irmãos, ele se viu marginalizado, se viu com medo de Deus, e a palavra fala que a intenção de Deus é que nós temamos, mas que nós não tenhamos medo. Agora, é necessário, como que nós podemos enxergar a realidade espiritual, irmãos? Olha, o Senhor Jesus fala, portanto, tome cuidado para que a sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se os seus olhos estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida será inteira radiante. Em 2 Reis, capítulo 6, conta a história de uma guerra que Eliseu vence pelo poder do Espírito. E é por meio da oração que nós conseguimos ativar o nosso olhar da fé. Em 2 Reis 16, versículo 17, mostra o medo que o seu servo teve, porque ele olhou os carros, os cavalos do inimigo. Era uma guerra natural acontecendo naquele momento. Mas então ele chegou diante de Eliseu e falou assim, falou assim, eles são muito, quando nós poderemos vencer? E Eliseu respondeu, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que estão com eles. Então Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que no monte estava cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus. Irmãos, é através da nossa oração diária que vai
acontecendo toda essa transformação, a mudança de como nós nos vemos, irmãos. E como é dado isso? Eu quero ler com vocês um texto que está em Números, capítulo 13, que mostra justamente quando Moisés manda os espias observarem a terra prometida. E aqui mostra como que nós devemos orar diante do Senhor, como que nós devemos. Aqui, olha, fala assim, ó, então, no versículo 13, 30, fala assim, ó, então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés, subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. E antes eles falam que a terra mana leite e mel e que era verdade aquilo que eles estavam falando. Por quê? Os 10 tinham mandado 12 espias, os 10 primeiros falaram que olha, eles se viam como gafanhotos, ou seja, seriam esmagados, se viam como pequenos diante dos gigantes da terra. Mas o Josué e Caleb falam que eles iam vencer. Por quê? Pelo braço forte do Senhor. Então, como nós nos vemos e como nós vemos a circunstância, altera toda a realidade ao nosso redor. Tanto que somente Josué e Caleb o Senhor permitiu que entrasse na terra prometida. Irmãos, por quê? Porque a visão deles não foi afetada pelo medo dos gigantes. A visão deles não fora afetada por tudo aquilo. E como que nós fazemos isso? Através da confissão, irmãos. É através da confissão dos nossos pecados. Em Josué, capítulo 7, no versículo 20, conta a história de Acã, um homem que desejou algo e recebeu. E Josué incentiva ele a confessar. Olha só o que o texto diz, no versículo 19. Então Josué diz a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez e não me esconda nada. Não esconda nada, irmão. Acã respondeu, é verdade, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu cobicei e me apossei delas. A cobiça, irmão, e o desejo daquilo que nós não devemos ter, vem justamente pelo olhar. Voltando à questão sexual, os nossos olhos, meus irmãos, o nosso corpo foi feito com um propósito, para a glória do Senhor, para que nós venhamos a multiplicar e ser próspero. E se eu não me engano, Provérbios 18, 22, fala que quem tem uma esposa encontrou uma bênção do Senhor. E, logicamente, uma esposa, somente o Senhor pode dar uma esposa sensata. O livro de Provérbios também relata isso para nós. E, logicamente, vice-versa, irmãos. Logicamente, vice-versa. E é por meio da oração e da fé que nós conquistamos essas coisas. A visão e os ataques são vamos dizer, descritos pela Bíblia, colocados de forma aos ataques justamente sexuais. Aqueles homens, o Adão e Eva, viram que estavam nus, ou seja, eles viram a nudez dele. E não obstante, o Senhor Jesus Cristo, ele foi pregado na cruz nu, irmãos, ou seja, só com a parte que poderia se chamar de a cueca dele. E aquilo era uma vergonha para o judeu, mas o que ele estava falando? Que ele estava com os braços abertos e totalmente nu, ou seja, totalmente exposto para que nós pudéssemos, totalmente vulnerável, para que nós pudéssemos ter acesso ao nosso Deus novamente. E é impressionante isso, porque no final da palavra ele fala assim, se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante. Está falando de prosperidade, radiante, iluminará, como uma lamparina os estivesse iluminando. A palavra fala em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que quem esconde os pecados não prospera. E essa é uma grande verdade. Irmãos, eu quero contar um pequeno testemunho, já que me demorei. Quando eu lembro que eu tinha um pecado que eu nunca confessava ele tinha havido, porque eu passei por todas as feridas emocionais. Eu fui abusado sexualmente quando eu tive na infância, eu fui abandonado pelo meu pai, já contei a história. Eu fui humilhado, eu fui envergonhado, rejeitado, no extremo mesmo, e todas essas coisas aconteceram comigo. E isso provocaram uma ferida que veio a mim e eu comecei a multiplicá-las logo na minha infância. Teve um pecado que eu cometi
com 10, 11 anos, eu lembro que eu, às vezes ficava, quando eu tinha 9 anos, eu já começava a me masturbar sem saber, irmãos. Por quê? Porque eu já tinha sido tocado. E uma coisa que acontece no abuso sexual, você perde duas coisas. Você perde logo de cara a inocência, porque você vê, eu lembro que a pedido de um amigo, eu fui num cabeleireiro, e esse cabeleireiro era um homossexual. E ele era mais velho, eu tinha de 9 para 10 anos, irmãos. Ele queria fazer uma filmagem nos meus cabelos para ficar como demonstrativo, mas tinha uma arquitetação de Satanás. Eu, na minha infância, inocente, irmãos, fui. E ele deixava a tesoura cair no meu colo e já me tocava. E tentou e chegou a fazer sexo oral, mas eu saí de lá correndo. Mas houve o abuso, houve o contato. E aquilo ficou no meu coração. Por quê? Porque eu, além de perder a inocência, eu vi com os meus olhos tudo aquilo acontecendo na minha frente e senti muito nojo de mim, muito nojo da minha pessoa. Também houve, naquele momento, acabou a pureza do meu coração. Começou a entrar imagens e coisas no meu coração que eu não entendia o porquê, irmãos. E muito tempo depois eu escondi aquilo. E aquilo eu comecei a me envolver na pornografia, a me envolver em situações que traziam bastante prejuízo, mas tinha um pecado que eu não conseguia. Eu comecei a pecar, logicamente. Comecei a pecar. E eu lembro um dia que eu já trabalhando agora, depois de ser ungido presbítero, eu carregando uma mulher, e eu chorando muito quebrantado por causa de uma forte opressão e uma tristeza sem fim no meu coração, e eu não sabia o porquê que eu estava triste daquela forma. E o Senhor já vinha falando comigo no meu coração sobre a questão da confissão do pecado. E o que aconteceu, irmãos? Eu saí de lá, eu liguei para o meu bispo, era o bispo Cláudio na época. Eu falei: onde você está? Eu fui pegar ele num bairro lá, era a igreja que eu congregava, e eu estava decidido a confessar aquilo, e fui na direção dele, porque aquela menina tinha falado que irradiava uma luz de mim, tinha uma luz, ela falava assim: você tem uma áurea diferente de todo mundo que eu já vi. Eu nunca vi isso na minha vida. Aquilo me tocou profundamente, porque eu sabia que Jesus estava comigo, meus irmãos, naquele momento. Eu sabia que Deus estava comigo, e eu fui em direção ao bispo, peguei ele, coloquei dentro do meu carro. No meio do caminho, irmãos, eu sofri um ataque. Em Mateus 5:29 fala que se o seu olho direito faz pecar, arranque-o. E eu fiquei com aquilo na cabeça, a questão: por que o olho direito? O direito sempre fala de autoridade. Nas culturas umbandistas e essas espiritistas, fala que a possessão de espíritos, ou seja, o acesso aos espíritos, vem pelo olho direito. O olho direito é o olho da autoridade. No meio do caminho, eu não consegui dirigir mais o carro, me lançou ao chão alguma coisa, e o meu olho direito, ele sangrou. Os irmãos lá da igreja, eles podem lembrar disso, eles são minha testemunha. Eu fiquei com o olho com parte de sangue, sangrado mesmo, arrebentou as veias do olho por mais de um mês. Mas eu cheguei até o monte, nós fomos ao monte, eu confessei tudo a ele. Ele orou por mim, irmãos. De lá para frente começou a minha vida a transformar. Eu comecei a ver as coisas como elas realmente eram, e eu comecei a me enxergar realmente como eu realmente era, e como Deus me enxergava, como a graça de Deus me alcançou naquele momento. Eu quero terminar com vocês, para que vocês incentivar, para que vocês não tenham medo, para que vocês avancem diante do Senhor. Porque em Efésios capítulo 1, o Paulo fala, no versículo 17, ele fala: peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança com o fim concedida àqueles que ele chamou a rica e gloriosa herança que Deus nos deu, a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. É o mesmo poder, irmão, e ele nos traz dessa morte. Eu entendi que o meu olho direito, naquele momento, eu consegui arrancá-lo. Por quê? Porque eu perdi o medo. Eu entendi o amor de Deus naquele momento que aquela mulher falou comigo, porque em 1 João capítulo 4, versículo 18, fala que quando o amor perfeito vier, nós lançaremos todo medo. Se nós sentimos medo, é porque nós temos medo do castigo de Deus e não fomos aperfeiçoados no amor. E que essa mensagem possa chegar a você hoje como uma expressão perfeita daquilo que Deus tenha para você, que os seus olhos espirituais consigam ver a realidade do Espírito e de tudo que nos cerca, confessando, para que haja
prosperidade, para que todo o nosso corpo seja radiante. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês e ficar aqui, sei que me demorei um pouco, mas foi preciso que ela possa trazer luz à tua vida. Até uma próxima mensagem. O Cordeiro tem sempre a recompensa para o nosso sacrifício. Tchau, tchau.